Paulo Bilinski. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala com um desagravo em nome da deputada Júlia Zanatta, que na sessão aqui da Comissão de Segurança Pública foi vítima de assédio perpetrado nesse espaço que nós agora ocupamos. Deixar claro que já representamos no Conselho de Ética e todas as providências serão tomadas. Não vamos permitir que nossos colegas, nossas deputadas, sejam vítimas de assédio dentro dessa casa. Iniciando agora a fala em relação ao ministro, o senhor destaca a questão da segurança pública, da saúde, do desencarceramento, da descriminalização. A primeira manifestação do senhor, como o senhor mesmo deixou claro em relação à inconstitucionalidade, né, comentando a inconstitucionalidade do artigo 28, queria deixar claro que uma opinião pessoal do senhor é muito importante que seja questionada pelo público. Afinal de contas, o senhor é funcionário público, representa o governo Lula e suas ideias, seus pensamentos, a forma como o senhor se presta na vida pública e privada é que vai determinar as decisões políticas que o senhor toma no dia a dia. Então, o fato de se tratar de uma opinião pessoal não torna essa opinião irrefutável ou impossível de ser atacada ou criticada. Em relação à inconstitucionalidade do artigo 28, que o senhor mencionou, da Lei 11.343, curioso como o senhor menciona que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir sobre a descriminalização do uso de entorpecentes no Brasil. Veja, isso é uma ofensa à separação de poderes. É uma ofensa à competência dessa casa que já decidiu, por intermédio da Lei 11.343, que o uso de entorpecentes no Brasil deve ser criminalizado. Essa é a posição do povo brasileiro externada pelos seus representantes. Então, qualquer espécie de crítica vinda do senhor significa, sim, uma ofensa à separação de poderes, uma ofensa à competência dessa casa e, novamente, uma tentativa ditatorial do governo Lula de tentar intervir na segurança pública, nos costumes e no que é claro para o povo brasileiro. O povo brasileiro, o povo de bem, não quer entorpecentes em sua casa. Não quer que os seus filhos façam uso de drogas. O brasileiro de bem quer sim que as drogas sejam criminalizadas e que elas não façam parte do dia a dia das famílias, destruindo as nossas famílias. O senhor cita que é uma questão de saúde pública. Pois bem, senhor ministro, eu convido o senhor a visitar um espaço na cidade de São Paulo chamado Cracolândia. Na Cracolândia, o senhor vai ter a oportunidade de visualizar a destruição da saúde pública. Não existe questão de saúde pública relacionada às drogas, a não ser o fato de que as drogas destroem a saúde do brasileiro. Se hoje, senhor ministro, nós pudéssemos escolher ter ou não ter drogas no Brasil, pensando única e exclusivamente na questão da saúde, o senhor pode perguntar para qualquer médico, para qualquer profissional da saúde, ele diria: as drogas causam somente destruição da saúde do povo, da saúde física, da saúde mental, da saúde moral e da saúde espiritual do povo brasileiro. É por isso que a legalização ou a descriminalização das drogas deve ser, sim, uma pauta dura, que a direita vai defender sempre no Brasil. Nós não queremos drogas na nossa sociedade. A sociedade brasileira não quer drogas na sua vida. A Cracolândia promoveu a destruição do centro de São Paulo e todos concordamos que não há solução a não ser uma posição de saúde pública, a internação compulsória. A verificação de que a única forma de livrar essas pessoas do vício é a utilização de drogas que são prescritas dentro de alas psiquiátricas. É a única forma de salvar a vida dessas pessoas. É isso que o senhor está discutindo. O desencarceramento, né? Isso é um tema muito caro de todos nós aqui. A maioria, policiais militares, policiais civis, federais, rodoviários federais, com experiência real. Eu vou usar uma palavra aqui que eu tenho certeza que todos os meus colegas conhecem. Os senhores sabem o cheiro do ladrão. Os senhores sabem o que é estar perto do criminoso, do traficante. Os senhores não estão estudando a criminalidade através de um livro. Os senhores não estão lendo Foucault. Os senhores estão pondo a mão no criminoso. E isso faz a diferença.
Porque nós sabemos que a mentalidade criminosa que leva ao tráfico de entorpecentes, ao uso de entorpecentes, não se esvai simplesmente pela legalização da droga. Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime. O senhor cita experiências internacionais, pois bem, aqui está o Uruguai, nosso vizinho mais próximo. Eu peço silêncio, por gentileza, nessa casa. Senhores, eu peço que interrompa o tempo. O senhor pode me recompor o tempo, 2 por minutos. gentileza? 10 segundos, excelência. Eu estou acompanhando aqui. Pode repor. Pois bem, nosso vizinho próximo aqui, o Uruguai, né? Eu vou descrever para o senhor aqui uma experiência internacional muito próxima. A descriminalização da maconha no ano de 2013. Pois bem, nosso ministro, senhor presidente, em 2016, a Diretoria Nacional de Polícia do Uruguai anunciou um aumento na apreensão de maconha ilegal. Então quer dizer que em 3 anos de legalização da droga, a apreensão de 2015, que era de 2,5 toneladas de droga, de maconha, passa em 2016 para 4,3 toneladas de maconha. Ou seja, fica claro aqui, lógico e científico, para Vossa Excelência analisar um dado que mostra que a apreensão de maconha no Uruguai quase que dobra em 3 anos depois da legalização. Então, quer dizer, legalizar a droga, descriminalizar o uso de entorpecente, não coíbe o tráfico, não diminui o tráfico de entorpecentes. O diretor de polícia, o senhor Mário Laieira, né, ele demonstrou o aumento da criminalidade no país. Então você vai lá, descriminaliza, legaliza a maconha para diminuir o tráfico, para diminuir a criminalidade. O que você consegue? Mais tráfico e mais criminalidade. Craque, muito craque. Tá de parabéns. Ministro, como nós percebemos, as políticas de segurança pública e combate ao tráfico de entorpecentes, que são pregadas pelo governo Lula e seus ministros, são ineficazes, incapazes, logicamente. Ontem mesmo, o ministro Dino esteve aqui e falou, né, ele explicou como que ele ia combater o crime organizado no país, dizendo que aumentar o número de armas na mão do cidadão de bem não diminuía o número de crimes ou de homicídios. Eu vou aqui, então, às perguntas, senhor ministro, por gentileza. Pergunta número 1. O PCC, em declaração pública, disse que mantinha um diálogo cabuloso com o PT, ao qual o seu presidente da República é filiado. Eu pergunto, senhor ministro, é por isso que o senhor e o governo Lula apoiam a legalização da droga? Para aumentar o volume de drogas circulando no Brasil? Número 2. Estou encerrando, excelência. Pois não. Segunda pergunta. O senhor, ao contrário do ministro Dino, tem capacidade de enxergar a relação de causa e efeito entre a descriminalização das drogas e o aumento da criminalidade? Sendo ministro dos Direitos Humanos, é esse o seu objetivo? Aumentar a criminalidade no Brasil? Eu vou me furtar a responder isso, porque isso é de uma disfarçatez, e é tão fora de propósito para o que a gente se propõe a vir aqui, que eu nem vou responder essa questão, porque considero que isso não é uma questão, mas é uma provocação que não está à altura do Parlamento brasileiro. Vamos lá. Acredito que o ministro não conseguiu focar exatamente na minha pergunta porque inverteu diversas pautas. O senhor diz que eu comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal era uma ofensa, né? Colocou como se eu tivesse colocado como uma ofensa à separação de poderes. Não, a ofensa à separação de poderes é o comentário do senhor. O controle de constitucionalidade, por óbvio, não é uma ofensa à separação dos poderes. Tá. O senhor citou Cracolândia e experiência internacional. A minha fala era o contrário. A minha fala era: Cracolândia é um problema de saúde pública. A experiência internacional era o Uruguai, que o senhor não respondeu, onde houve mais que o dobro de apreensão de droga com a legalização, aumento da criminalidade. O senhor simplesmente desconsiderou essa informação. O senhor fala de políticas mais duras. Políticas mais duras não dão solução. Indonésia, nós temos um ótimo exemplo de políticas duras ao combate do tráfico de entorpecentes, Vossa Excelência. Nós temos aqui a questão médica, né? O senhor disse, médicos recomendam que não se beba muito. O tempo, Vossa presidente. Excelência, Conclua. eu estou encerrando aqui os comentários que foram feitos pelo ministro. Conclua, Por deputado gentileza. Paulo. A pergunta. Por gentileza. Vou ter que abrir para todo mundo. Por gentileza. Conclua a pergunta, deputado Paulo Bilinski. Concluindo. Faça a pergunta. Concluindo. Ministro. Por gentileza, faça a pergunta.
Assim que eu tiver silêncio no plenário, fala aí. Deputado, faça a pergunta. Eu tô esperando o silêncio. Não, fica difícil de falar. Tá, deputado Gervásio, deixa. Nós estamos caminhando bem. Vamos lá. Senhor ministro, eu vou Por pedir gentileza, silêncio eu peço aqui, silêncio de vossa, por favor. silêncio de Vossa Excelência. Por favor, deputado. Faça, porque Pra nós, finalizar. nós concedemos, senhores, nós concedemos aqui 1 minuto de tréplica para complemento apenas. Sim, senhor. Então complemente. Sim, senhor. Para complementar, ministro, eu não citei estudos, eu citei dados. Eu queria que o senhor comentasse, então, a questão específica do Uruguai relacionada com a descriminalização, a legalização do uso de drogas, como houve um aumento da apreensão de entorpecentes e um aumento da criminalidade. Eu queria que o senhor comentasse, então, por gentileza. Ok, obrigado. Se quiser fazer 1 hora, ele vai falar 1 hora. Não, mas nós temos que para ver o senhor falar ou... Não, só um momentinho. Não, deputado Gervásio, os deputados e os... Senhores, preste atenção. Deputado Gervásio, a população e o parlamento quer ouvir o ministro falar. Para nós ouvir o senhor, nós ouvimos todos os dias aqui. O espaço, senhores, o espaço é para o ministro falar, ele vai falar por tempo que ele quiser. Fica à vontade. Não, a única coisa que eu vou dizer ao deputado, o deputado Paulo Bilinski, é que ele me dê acesso a esses estudos. Eu gostaria de tê-los, esses estudos, para verificar como isso... Não, se é dado, ele vem de algum estudo. Não existe dado que não venha de um estudo. Não existe isso. Isso é uma questão científica, deputado. Então, se é dado, ele foi produzido com método científico e com estudo. Então, eu gostaria de ver esse estudo. Dada a constatação da realidade, ministro. É isso. Obrigado, presidente.